Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 24 de maio, véspera do jogo entre Botafogo e César Valerro, na cidade de Trujillo, lá no Peru. O Glorioso já sabe qual foi o resultado entre Magallanes e LDU. Na noite de ontem, os equatorianos lá no Chile arrancaram só um empate, ou seja, somaram mais um pontinho na tabela de classificação. Dessa forma, chegaram a 8 pontos. Tem 7 gols marcados, 2 gols sofridos. E por que eu estou destacando essa questão dos gols marcados e sofridos? Porque amanhã, se o Botafogo vencer por 1-0, esse placar precisamente 1-0, o Botafogo fica completamente empatado com a LDU em número de pontos, vitórias, gols marcados, gols sofridos. E aí como é que decide quem fica na primeira e na segunda colocação? Critério de desempate. O quarto critério é o ranking da Conmebol. E dessa forma a LDU seguiria em primeiro no grupo A, que é justamente o grupo do Botafogo. Agora, se a gente vencer por 2-1, 2-0 e assim por diante, o Botafogo assume de fato a liderança da chave. E dessa forma, lá no Equador, na altitude de Quito, pode buscar negociar um empate, digamos assim. Não necessariamente precisaremos vencer a LDU, vai ser um jogo para lá de desgastante. A viagem por si só já é bastante desgastante, são cerca de 10, 11 horas de voo com escala, né? Porque não tem voo direto do Rio de Janeiro para Quito. Será que o Botafogo vai buscar um voo fretado para Quito? Não sei, tenho minhas dúvidas. Se para Lima já estava caro pra caramba, para Quito, que é mais longe ainda, provavelmente vai estar um preço bem proibitivo. Mas planejamento é planejamento. Se existe um orçamento, você tem que respeitar aquele orçamento. Vamos trocar uma ideia sobre isso, Fogão? Sobre como está o grupo da Sul-Americana e também já pensando na partida de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial, para lá de especial, para você deixar o seu like, isso é sempre muito importante. Quando você deixa o seu like, você ajuda na distribuição do conteúdo. Dessa maneira, o YouTube entende que é um conteúdo relevante para outros torcedores como você. E o Fala Fogão segue crescendo. A gente quer chegar nos 40 mil inscritos, passo a passo, assim como o Botafogo, né? Jogo a jogo, a gente vai conseguindo. Já estamos quase com 30.800 inscritos, então os 31 mil estão cada vez mais próximos. Além disso, quero passar o recadinho especial da VIP Odontomed, parceira aqui do canal. Amanhã, nessa quinta-feira, às 9 da noite, tem César Valerro e Botafogo. Teremos mais um motivo para sorrir nessa temporada. Tenho plena confiança que seja o Botafogo titular, misto ou reserva, o Glorioso vai em busca dos 3 pontos e da liderança da chave. E a gente tem que estar com aquele sorrisão arrumado para poder dar aquele sorriso bonito a cada vitória e a cada conquista que vai acontecer por parte do Botafogo. E na VIP Odontomed, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, você encontra uma ótima alternativa para poder cuidar da sua saúde bucal. Fernanda Mohamed é a doutora responsável, eu recomendo, sou cliente. Seja VIP na VIP Odontomed e agende a sua avaliação através do link do WhatsApp que está aqui na descrição. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, vamos fazer um retrato geral, né? Primeiro, Sul-Americana. LDU empatou fora de casa com Magallanes, mas também temos que pensar no nosso próximo adversário do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro, jogando em Belo Horizonte, foi derrotado pelo Defensa e Justiça, 3-2, e o Coelho está praticamente eliminado da Copa Sul-Americana. Realmente vai ter que contar com uma combinação de resultados para poder avançar para o playoff das oitavas de final. Pelo menos o playoff das oitavas de final. O América, que tinha vencido 2 jogos seguidos aqui no futebol brasileiro, na Copa do Brasil, o Internacional leva vantagem para Porto Alegre e depois, no Campeonato Brasileiro, também vencendo e saindo da lanterna da competição, que nesse momento fica com o Curitiba, que ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. O América Mineiro jogou ontem, vai ter quarta, quinta, sexta e sábado para poder se preparar para o confronto de domingo. Mas como tem Copa do Brasil no meio da semana e tem essa vantagem diante do Internacional, será que o América Mineiro vem ao Rio de Janeiro com um time misto, poupando seus principais jogadores? É uma possibilidade. Por parte do Botafogo, o desgaste é um grande fator de preocupação. Afinal de contas, a gente tem uma viagem de 7 horas para ir, já chegamos por lá, tudo certo, e depois tem que voltar.
e tem que voltar depois de uma partida que certamente vai ser mais um desgaste aí para a equipe. E a gente não pode desconsiderar isso, né? São atletas de futebol, atleta de alto desempenho. Você joga uma partida de futebol e depois tem que ficar 7 horas com a perna aqui, ó, joelho flexionado. Complicado, irmão, complicado. A gente sabe que as pernas, né, instrumento de trabalho de um atleta de futebol. E quando você fica depois de uma partida com aquela perna inchada, quem já jogou futebol sabe, né? Tu joga futebol, depois do jogo sua perna tá inchada. Isso num atleta profissional é potencializado. Imagina você depois disso ter que ficar 7 horas aqui com o joelho flexionado. A circulação não ajuda, a recuperação muscular fica ruim. Então eu tenho essa preocupação, sinceramente, sobre como será essa recuperação, essa regeneração dos atletas do Botafogo visando a partida de domingo. O Luiz Castro não poupou ninguém, pelo menos entre aqueles que tinham condições de jogo, né? Porque afinal de contas, no Rio de Janeiro ficou o Rafael, o Gabriel Pires, o Lucas Fernandes, o Danilo Barbosa, atletas que não foram relacionados justamente porque não tinham condições de jogo. Agora, todos os demais que estavam aptos a serem relacionados viajaram. Então vamos ver como é que o Castro vai montar a equipe, uma vez que agora ele já sabe o resultado da LDU. E por falar no resultado da LDU, é muito interessante a gente destacar justamente esses critérios de desempate, né? Para começo de conversa, você vai ter ali saldo de gols, gols pró, você vai ter o próprio número de gols que você faz como visitante, pois é um dos critérios de desempate, e o quarto critério é o ranking da Conmebol. Isso cria essa situação que eu comentei, né, no começo desse vídeo. Se o Botafogo ganha o César Valerro por 1-0, a gente iguala a pontuação da LDU, 8 pontos. Mas a gente também fica empatado em tudo. Número de gols pró, o Botafogo chegaria a 7. Número de gols contra, o Botafogo só sofreu 2. O saldo de gols, portanto, seria 5 das duas equipes. Número de vitórias, número de empate, tudo igual. A LDU ficaria na frente por conta do ranking da Conmebol. A LDU foi cabeça de chave no nosso grupo. E aí, no jogo seguinte, lá na altitude de Quito, o que poderia acontecer? É até uma questão curiosa, sinceramente. Se o jogo, por exemplo, em Quito, né, vencendo o César Valerro por 1-0, se o jogo em Quito empatar por 0-0, a LDU segue na frente do Botafogo. Já se o jogo terminar empatado por 1-1, 2-2, aí o Botafogo fica na liderança, porque teria marcado mais gols como visitante nessa fase de grupos. Tá tudo em aberto, né? A primeira colocação tá ao nosso alcance. Para isso é preciso vencer o César Valerro, seja com time reserva, misto, titular. Não sei o que o Castro vai fazer, ninguém sabe. Só ele mesmo para poder chegar e apresentar o 11 inicial que vai começar essa partida. Mas a gente tem tudo, sinceramente, para sair vitorioso. O César Valerro, que é comandado pelo Louco Abreu, não vai fazendo uma boa campanha no Campeonato Peruano. Nos últimos 10 jogos, venceu apenas 2, empatou 5 e perdeu outras 3 partidas. Então, naturalmente, é uma equipe que está oscilando, que está numa campanha irregular e o Botafogo pode se aproveitar disso, né? O Botafogo que lidera o Campeonato Brasileiro com 6 vitórias, apenas 1 derrota, lidera de forma isolada, está super confiante e a gente vai para esse confronto em busca dos 3 pontos, com toda certeza, sem a menor sombra de dúvida. Não é verdade? E, gente, tá confiante para esse jogo contra o César Valerro? Eu já disse aqui, o César Valerro é como se fosse o Volta Redonda, nível técnico. Ou seja, o Botafogo é favorito, mostrou isso no Rio de Janeiro e lá no Peru, na cidade de Trujillo, vai mostrar também. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Na hora do almoço eu vou estar de volta, hein? Tamo junto, aquele abraço.